do Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Este lindo jardim, Deus preparou para ser o lar dos seus primeiros filhos. A igreja foi por Deus abençoada de virtude e vigor, para povoar e perfumar este lar. Deus contempla a igreja como um jardim, verdejante à beira do rio, junto às águas. São as fontes cristalinas, abundantes do Espírito. Assim se escreve no livro de Números 24:6. Como o vale se estende, como jardim, à beira do rio, como o sândalo, que o Senhor plantou, como cedro, junto às águas. Salmo 1, versículo 3, fala deste bem cuidar do jardim, revelando que o justo é, como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. Deus, para cuidar do seu jardim, usa o Espírito Santo como jardineiro. Provérbios 11:25, vemos as promessas de Deus para a igreja fiel e obediente, ocupada no jardim do Senhor. Ali está escrito: quem rega as plantas de Deus também será regado por ele com suas bênçãos. A alma generosa prosperará, quem dá de beber será saciado. No livro de Provérbios 24 e 31, a palavra de Deus nos apresenta um quadro de um jardim abandonado. Em lugar de lindas flores, haviam espinhos. Em lugar de um macio gramados, havia urtigas. O muro de separação e proteção estava derribado. O homem, quando abandona a igreja, ele é assim. A alma, quando abandona a igreja, fica desse jeito, irmãs. Sujo, cheio de espinhos. Em nome de Jesus. Diz o livro de Eclesiastes 2:5: Fez jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Vemos assim que o grande rei de Israel fez para seu deleite hortas de jardins. Veja os canteiros coloridos, alegrando seus olhos e seu rosto. Deus também tem um jardim para seu uso e prazer. Criou a igreja para honrar e louvar o seu nome. Falando acerca da igreja do Senhor, assim diz a palavra de Deus em Cantares de Salomão 4:12. Jardim fechado és tu, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Sim, o jardim do Senhor é um jardim fechado, fechado para o mundo, seus vícios, seus erros e seus males. Fechado por causa dos perigos que vêm de fora, fechado porque tem dono. O jardim do Senhor é fechado para os inimigos, mas aberto para os remidos. O jardineiro do Senhor muito se esforça e vigia para manter o jardim fechado para o mundo. Mais uma vez, Deus fala do seu jardim no livro de Cantares 4:16, dizendo: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem seus aromas. Ah, se meu amado viesse para o meu jardim e comesse de seus frutos excelentes. Falando acerca do seu jardim, Deus menciona 3 coisas: brisa, aroma e frutos. Para isso, o jardim necessita de luz solar, limpeza e vento suave. Deus envia sobre nós o vento do Espírito Santo, a luz da tua palavra e o perfume do seu amor. Um dia, conforme está escrito em Cantares 6:2, o dono do jardim desceu aos canteiros floridos para alimentar-se e colher flores. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para alimentar-se no jardim e colher lírios. Assim vemos que Jesus desceu para o meio de sua igreja e ali exercita ele a sua vontade. Também às vezes ele colhe algumas flores, segundo o seu agrado. Prepara-te, igreja, tu és flor do jardim do Senhor, e ele poderá te colher a qualquer momento. Na palavra de Deus, que certo dia o Senhor veio ao jardim para outra finalidade. Veio ver os frutos, as flores, os rebentos ainda não maduros. De igual modo, no jardim de Deus há muitos frutos, flores, rebentos ainda não totalmente desenvolvidos, pois o jardim está sempre
jardineiro, como lemos em Cantares 2:15. Apanhai minhas raposas e as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. São ordens para livrar o jardim de inimigos traiçoeiros. Assim, o jardineiro do Senhor cuida não somente das plantas, mas defende o jardim contra os astuciosos inimigos, que tanto mal causa a vinha do Senhor. Em Isaías 35, versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como uma rosa. Sim, às vezes o trabalho do jardineiro do Senhor é muito pesado devido às agruras do deserto, onde o terreiro e o trabalho morejante ocupam bastante o jardineiro. Mas a chuva desce dos céus e os rios transbordam conforme a promessa de Deus. E de onde não se esperava, surge um lindo jardim, devido à experiência, paciência e provisão divina do Senhor da Seara. Vimos a alegria das plantas quando recebem o cuidado, a assistência e o carinho do jardineiro de Deus. O jardineiro luta, mas alegra-se em ver as plantas crescendo, florescendo e frutificando para Deus. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os alteiros rompem em canto diante de vós, e todas as árvores baterão palmas. É evidente que a Bíblia inteira fala do jardim do Senhor. Acabamos de ver o jardim cuidado, regado, florido, frutificando, abandonado, outra vez cuidado. Em Gênesis 2:15, vemos o primeiro jardineiro da história e sua missão. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Jesus é o exemplo supremo. Orou no jardim, foi sepultado no jardim, ressuscitou no jardim. Agora no céu, ele cuida do seu jardim. Não há missão mais nobre e importante do que fazer parte do jardim do Senhor. Na terra de fartura e provisões, aspirei o perfume dessas flores. Eu vi estar de cada irmão o alívio, a esperança, e que cada dia possamos ser rejuvenescidas, e que cada irmã ofereça a sua vida ao jardineiro, e com carinho e com desejo cuida das flores em cada canteiro. As nossas vidas ele toma e recebe nesse dia o nosso aroma. Glória a Deus. Por ele. Dedicação. Retinho. Obediência.